Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, mais uma vez te agradecemos pela bênção de estar na tua casa, pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede neste dia, de te prestar culto, de te adorar, de bendizer o teu nome. E queremos, de forma especial, expressar a nossa gratidão pela bênção de ter a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o teu Espírito ilumine nosso entendimento e, mais do que isso, o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações. Recebe, portanto, a nossa oração, nos abençoa, pois te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem é este Nicodemos? Esta é uma pergunta que merece ser respondida olhando para algumas direções, para algumas esferas. E a primeira esfera que eu quero oferecer uma resposta de quem é esse personagem que aparece aqui no capítulo 3, é a resposta do ponto de vista literário. Nicodemos, sem sombra de dúvidas, é o mais importante vulto que você tem em todos os diálogos que o quarto evangelista registra no seu livro. De todos os diálogos que aparecem no Evangelho de João, Nicodemos, sem dúvida, é o mais distintivo de todos. E você deve estar lembrado que o evangelista João, ele compôs o seu evangelho em cima de 7 sinais, que ele vai colecionando à medida que ele vai caminhando na sua narrativa
até chegar o mais portentoso de todos os sinais, que é a ressurreição de Cristo. Mas, se você prestar atenção na leitura do Evangelho de João, você vai ver que o quarto evangelista registra de forma exclusiva alguns encontros maravilhosos de Jesus com pessoas que estão interessadas na salvação. Você pode ver no capítulo 1, Jesus chamando Filipe e Natanael, e você tem uma história maravilhosa desses dois homens sendo integrados ao conjunto de discípulos do Senhor Jesus. Você tem no capítulo 4 a mulher samaritana. Só João fala disso. No capítulo 8 você tem a mulher adúltera. E você tem no capítulo 12 uma comitiva de gregos também que foi procurar Jesus, e você vai ter lá no capítulo 12 o registro de um diálogo muito interessante a respeito não apenas da natureza do mestre, mas da sua obra a ser realizada. Mas dentre todos esses diálogos que nós temos no quarto evangelho, o encontro de Jesus com Nicodemos é o mais importante de todos. E talvez você pergunte, então, mas por que razão? E a resposta é muito simples. É porque só Nicodemos é mencionado 3 vezes pelo evangelista, nos dando conta de que ele tinha na pessoa de Nicodemos uma das melhores ilustrações para compor o seu livro. E eu espero que você se convença disso hoje à noite, por algumas informações que eu vou lhe apresentar. A tríplice menção do seu nome, e preste atenção, não é simplesmente 3 citações esparsas. O evangelista João faz questão de apresentar Nicodemos como uma figura que vai sendo crescentemente iluminado pelo Espírito Santo para que ele possa compreender definitivamente o que é a salvação. Quem é Nicodemos? Do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que Nicodemos é um personagem real. Apesar de que alguns estudiosos, que costumam inventar roda ou descobrir o fogo, num passado recente, alguns chegaram à conclusão de que Nicodemos é uma ficção, uma invenção do evangelista. Ele criou esse personagem com todas as suas características distintivas para enfeitar o seu evangelho, através de uma ilustração de um homem profundamente religioso que agora vai ter supostamente um encontro com aquele que é o Salvador dos pecadores. Irmãos, nós desprezamos esses eruditos, supostamente eruditos, que chegam a essa conclusão. Nicodemos é uma figura real, não pode ser uma invenção do evangelista João. Você sabe por quê? Eu quero dar 2 razões. A primeira delas, porque se você acreditar nessa tese de que Nicodemos é uma figura inventada pelo quarto evangelista, você destrói a obra. Porque se você desconfia da identidade histórica de um personagem do livro, e a natureza do livro não é falar de diálogos, de tratar de personagens que tiveram encontro com Jesus, a natureza do Evangelho de João é apresentar sinais para confirmar a divindade do Salvador. E se você desconfia dos personagens que aparecem como sendo invenções do evangelista, eu lhe pergunto, como é que você vai acreditar nos sinais? É muito mais difícil. É muito mais difícil. A categoria dos sinais é algo que está num patamar muito mais complexo.
do que a simples menção de um personagem que aparece na narrativa do evangelista 3 vezes, em citações, em momentos diferentes do próprio ministério terreno do Senhor Jesus. Mas a segunda razão é que a tradição judaica, rica tradição judaica do Talmud, que era uma espécie de coletânea de escritos judaicos que tratavam da lei, da ética, do comportamento e de tantas coisas relacionadas com a vida dos judeus. Nessa tradição, você tem Nicodemos sendo identificado com um tal de Nakdimon ben Gorion, um cidadão rico de Jerusalém, que supria os peregrinos com água nas principais festas e que viveu em Jerusalém no tempo do cerco da guerra judaica, por volta do ano 66 do primeiro século. Se Nicodemos tinha um pouco mais de 30 anos quando ele encontrou com Jesus, em 66, ele tinha entre 65 e 70 anos. E faz sentido um judeu idoso e piedoso agora procurando servir os peregrinos que estavam naquela situação tão difícil por ocasião da guerra dos judeus contra Roma, que ele vai agora servir como diácono, oferecendo água para aqueles devotos que chegavam a Jerusalém. Isso diz a tradição judaica. Portanto, Nicodemos é um personagem real do ponto de vista da história. Mas, irmãos, não é a resposta literária, não é a resposta do ponto de vista histórico, mas é a resposta do ponto de vista teológico, a mais importante para nós compreendermos por que João incluiu no seu evangelho essa figura tão distintiva. Nicodemos é o protagonista de uma das histórias mais esperançosas que você tem no Novo Testamento. E por que não dizer em toda a Bíblia? Nicodemos é uma história maravilhosa do ponto de vista da esperança. E deve ser reconhecido que o diálogo que Jesus tem com ele inevitavelmente suscita reações contraditórias, radicalmente opostas. De um lado, não há como negar, o encontro de Jesus com esse nobre fariseu suscita ira, porque é notado que ele, como um representante desse partido judaico, ele representa a mais odiosa personificação da incredulidade contra a qual Jesus vai se debater durante todo o seu ministério terreno. Irmãos, se a gente puder sintetizar o grupo que mais causou problemas para Jesus durante o seu ministério terreno, essa não é uma pergunta de Enem. Todo mundo vai acertar. Os fariseus. Quem mais pisou no calcanhar de Jesus foram os fariseus. E alguém pode dizer, bem, mas agora o autor do 4º evangelho coloca logo no início do seu livro um encontro justamente de um maioral dentre os fariseus para se encontrar com o mestre. É alguma coisa que a gente precisa reconhecer como sendo algo que desperta em alguns um sentimento quase que de revolta. O farisaísmo para Jesus Cristo foi a mais desprezível perversão da verdadeira espiritualidade. E aí está o ponto que faz de Nicodemos uma pessoa que pode ser colocada entre o grupo
que mais causou dificuldades para Jesus. Mas preste atenção, este é só um lado da história. Por outro lado, esse diálogo provoca, e deve provocar em nós, uma profunda compaixão, uma vez que você vai ter um iminente mestre em Israel, membro desse grupo odioso dos fariseus, tendo coragem para procurar nada menos do que aquele rabi emergente, desconhecido, na calada da noite, para tentar resolver as suas dúvidas com relação às coisas espirituais. Foi isso que fez Nicodemos. Do ponto de vista religioso, preste atenção nisso. A cena tem todos os ingredientes de um quadro profundamente interessante ao evangelista. Porque Nicodemos trata-se de um personagem da mais alta respeitabilidade. Ainda que infante nas suas inquirições espirituais. E preste atenção, e esse dado aqui que nos interessa, de conversão altamente improvável. Mas o evangelista João registra a história desse homem para dizer para os seus leitores e também para nós que este homem, que pode ser classificado no grupo dos improváveis à salvação, ele vai dar passos lentos, mas serão passos seguros, até terminar o livro completamente abraçado com a cruz. Esse é o objetivo doutrinário teológico do evangelista. Olha que coisa interessante, eu escrevi aqui. João, ele diz em alto e bom som, para quem quiser ouvir. Nicodemos começa nas trevas. Mas ele é corajoso para andar na sombra. E no final das contas, ele termina na luz. Esse é o objetivo. Esse é o interesse de João em tomar Nicodemos como um exemplo maravilhoso, não para enfeitar o seu evangelho, mas para apresentar uma das melhores ilustrações que nós podemos ter na Bíblia a respeito de um homem de quem nós jamais esperaríamos que pudesse abraçar a salvação. Mas o evangelista João diz assim, olha, eis aí. E olha como isso é verdade. Você tem no início do capítulo 3, veja o verso 1. Tem uma conjunção adversativa que aparece aí no original, que lamentavelmente nós não temos na nossa tradução. É a conjunção mais. E eu vou incluí-la aqui na leitura. Olha como ficaria o versículo 1. Mas havia entre os fariseus um homem. Irmãos, e as conjunções adversativas na Bíblia, elas são maravilhosas, porque elas apresentam um contraste. E por que João coloca esse mais aí no verso 1? Veja o que está antes. Porque do verso 23 até o verso 25 do capítulo 2, o evangelista nos apresentou a realidade que prevalecia naqueles dias, da incredulidade travestida com toda a religiosidade judaica, e especialmente a religiosidade defendida pelos fariseus. Porque você pode dizer assim, bem, mas o grupo dos saduceus era muito maior do que dos fariseus. Mas os saduceus eram mundanos.
tinham pouco interesse pelas coisas da religião judaica. Quem verdadeiramente defendia as tradições religiosas dos judeus eram os fariseus. Mas toda a religiosidade defendida pelos fariseus foi denunciada pelo próprio Senhor Jesus como uma religiosidade sem vida. Na verdade, era uma religiosidade incrédula. Mas aí vem a lição. O que João quer dizer com esse mais é apontar Nicodemos como uma excepcionalidade esperançosa. E sabe o que é que João quer dizer? Num oceano de descrentes religiosos, você tem um eleito. E esse eleito é Nicodemos. Irmão, jamais esqueça. Escreva nos seus anais de sabedoria. E parece que com essas realidades, Deus mostra o seu lado irônico. Muitas vezes, é no meio dos charcos que você vai ver os lírios mais exuberantes surgindo. Não é verdade? Muitas vezes. E você não vai ver nos pomares da tradição evangélica. Muita gente nasce no Evangelho, é criada no Evangelho, aprende do Evangelho, vive a vida toda no Evangelho e nunca se torna um lírio, um verdadeiro crente. Aí você vai ver uma pessoa que não tem tradição evangélica, pelo contrário, é de uma família que tem a pior religião do mundo, é oriundo de um lugar onde você tem as piores perversões, e essa pessoa se meteu nos maiores embaraços da vida. Aí você vai ver essa pessoa achando graça, se convertendo, se transformando num lírio. É assim. E é por isso que Nicodemos não pode desprezar essa ilustração maravilhosa de Nicodemos. Esse é um texto clássico sobre a doutrina da regeneração. E ele responde pelo menos 3 questões a respeito dessa operação divina que se processa no coração do pecador, produzindo aquilo que ele próprio não é capaz de realizar, mudando as disposições íntimas do seu coração, para que ele possa amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Sem essa nova natureza, ninguém pode vivenciar a fé. Mas Jesus precisa responder a algumas questões que podem estar na mente de Nicodemos, ou apresentar para ele algumas realidades que ele precisa entender a respeito da condição espiritual que ele deve abraçar. A primeira coisa que Jesus vai responder para Nicodemos é: para quem é o novo nascimento? E o nosso mestre era o maior pedagogo que já existiu na face da terra. Ele é o mestre dos mestres. E antes de Nicodemos perguntar para quem é o novo nascimento, Jesus Cristo usa uma ilustração, o nascimento da carne. E através dessa realidade tão bem conhecida daquele mestre em Israel, Jesus vai responder para ele: para quem é o novo nascimento? Nós temos uma segunda pergunta: como é que o novo nascimento se processa? E aí Jesus deixa de lado o nascimento físico e usa uma outra ilustração, o fenômeno do vento, para dizer para ele como é que essa nova natureza acontece, é implantada no coração daqueles que são chamados para fazer parte da família de Deus.
Mas Nicodemos precisa receber uma terceira resposta, que talvez a pergunta que esteja na mente dele seria a seguinte: quais as evidências que indicam que uma pessoa nasceu de novo? E Jesus Cristo então deixa a segunda ilustração do fenômeno do vento e apresenta aquela história sagrada da serpente que Deus mandou Moisés construir no deserto para que os israelitas, picados pelas serpentes abrasadoras, pudessem ser salvos. É assim que termina o texto. Jesus usa 3 ilustrações para ensinar algumas realidades da experiência da regeneração. Eu só quero ver a primeira resposta. Para quem é o novo nascimento? Jesus então dizia: o novo nascimento é uma experiência espiritual que se exige de todos. É a primeira coisa que Jesus diz para aquele homem. A resposta é desconcertante, inesperada, e nós podemos dizer indesejável. Porque Jesus Cristo assim: olha, novo nascimento é para todo mundo, ninguém escapa. E eu até li em voz alta isso lá em casa para Lela, disse: que isso? Todo ser humano tem a obrigatoriedade de passar pelo ventre materno para chegar a esse mundo. Assim também como o homem que deseja alcançar a salvação precisa experimentar um nascimento espiritual para que tenha a sua alma capacitada a vivenciar as realidades da fé, para ter comunhão com Deus. Uma experiência concreta. Ninguém nasce crente. Mas talvez você diga assim: bem, e filho de pastor? Tem que nascer de novo. E neto de presbítero? Ainda mais se for presbítero emérito. Tem que nascer de novo. Esposa de fundador de igreja? Tem que nascer de novo. E irmão de teólogo famoso? O cara é irmão de Sproul, ou do MacArthur, ou irmão de João Calvino, não é? É irmão de um teólogo famoso. Ele tem que nascer de novo. E se ele for primo único de um missionário na África, irmã Laodiceia, ele tem que nascer de novo. Pode ser filho de pastor, sobrinho de presbítero, esposo de teólogo famoso, tudo o que você possa imaginar. Coloca todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo, independentemente da experiência, dos relacionamentos, dos privilégios que teve durante a sua vida, tem que nascer de novo. Um evangelista do passado, salvo engano, foi George Whitefield. Se vocês quiserem aprender sobre George Whitefield, procure o Daniel. E procure também o Jonathan, que vão estar habilitados para responder sobre esse distinto evangelista. E ele pregava muito sobre esse texto: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. E numa determinada reunião, ele estava cumprimentando as pessoas que tinham participado do culto. E uma senhora muito aborrecida foi cumprimentá-lo e disse para ele: senhor Whitefield, por que o senhor só prega importa-vos nascer de novo? E ele olhou para aquela senhora e disse: até que a senhora nasça de novo. Não é? Até que a senhora possa experimentar o novo nascimento. Irmãos, nascer de novo não é reencarnação, como apresenta Allan Kardec no seu livro Espiritismo segundo
Allan Kardec. Nicodemos não estava falando em termos literais. Ele era um mestre em Israel. E ele entendeu muito bem a forma rabínica de Jesus apresentar o seu assunto usando aquele tipo de ilustração. E ele não se enganou. Jesus nega enfaticamente a tese da reencarnação no versículo 6. Quando ele diz, olha, o que é nascido da carne é carne. Eu não estou falando de nascimento carnal, eu estou falando de outro tipo de nascimento, nascimento espiritual. E a gente precisa reconhecer que o ensino da reencarnação já existia muito tempo antes de Cristo. Muitos filósofos da antiguidade defenderam a pré-existência da alma, esse negócio de vai e vem, né? Que os espíritas defendem. Jesus Cristo não está falando aqui de reencarnação. Também nascer de novo não é mudar de religião. Na verdade, isso seria até anacrônico, porque o cristianismo naquele momento estava sendo fundado e Jesus não era o líder de uma religião estabelecida para desafiar Nicodemos a sair da igreja dele para ir para a igreja de Jesus. Isso até não cabe no próprio texto. Em nenhum momento do diálogo você tem esse tipo de indicação. Até porque, do ponto de vista teológico, isso seria uma impropriedade. Porque Jesus, como judeu, ele defendia a religião revelada que foi apresentada para os patriarcas, para Moisés, para os reis. A religiosidade que você tem no Antigo Testamento é de mesma natureza da religiosidade que você tem no Novo Testamento. Então Jesus não estava defendendo uma nova religião e desafiando Nicodemos a mudar de religião. Regeneração não é mudança de religião. Os crentes de todas as épocas, eles são desafiados a nascer de novo. Nascer de novo também não é promover uma reforma moral. Talvez você já tenha ouvido a utilização desse verbo ou desse substantivo nesse sentido. Olha, fulano de tal era alguém da pá virada, mas agora ele se regenerou. Já ouviu isso, né? Você já deve ter ouvido isso. Fulano de tal era o pior dos pecadores e agora ele se regenerou. Ou seja, ele promoveu uma reforma moral e agora ele é um homem diferente do ponto de vista daquilo que a sociedade aprova. Há muitas pessoas que passam por experiências traumáticas e que depois do ocorrido mudam radicalmente de vida. Muitos abandonam o crime, deixam as drogas, param de beber e até se tornam mais religiosos ou abraçam uma religião diferente. Mas isso não é o que Jesus está ensinando aqui, como sendo nascer de novo. Sabe por quê? Porque Nicodemos não tinha um crime para abandonar, não tinha um vício para deixar de lado, não tinha um mau hábito para renunciar. Se alguém poderia apresentar um catálogo de virtudes morais, certamente era aquele homem. Então ele não precisava passar por nenhum tipo de reforma dessa natureza. E Jesus não estava falando disso. O verso 1 diz que ele era um dos principais dos judeus. E também, nascer de novo não é mostrar certo respeito pelas coisas espirituais. Se isso fosse suficiente, Jesus Cristo não diria nada para aquele homem. Até o dispensaria. Diria para os seus discípulos que aquele homem voltasse outra hora, porque a hora já era adiantada. E num momento mais vago da sua agenda, ele poderia tirar as dúvidas desse homem. Mas reconhecidamente, apesar de Nicodemos ser um homem honesto, proativo e até corajoso, Jesus
não o está desafiando para que ele tenha um respeito maior pelas coisas espirituais, respeito que até então ele tinha defendido. Foi a sua sinceridade que o levou a reconhecer algumas credenciais do mestre. Você tem no verso de número 2. Positivamente, nós podemos dizer a seu respeito que ele não ficou ocioso nas suas dúvidas. E ele deliberou procurar Jesus, ainda que no horário impróprio para isso. Ele era membro do Sinédrio. E nós podemos dizer que com aquela procura, ele até arriscou a sua posição ao procurar aquele rabi. Mesmo com todas essas virtudes, diz o verso 7, Jesus disse com todas as letras: você precisa nascer de novo. Neste preciosíssimo diálogo, Jesus nos ensina, e eu quero terminar com isso, como evangelizar um descrente religioso. Talvez você tenha alguém na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, ou alguém na sua escola. Veja que coisa interessante. Preste atenção, depois leia com calma o texto de João. Jesus trata aquele homem com a maior polidez do mundo. Como nós devemos tratar todos aqueles que se apresentam diante de nós como pessoas religiosas, mas que são incrédulas. Não seja rude, não seja grosseiro. Seja o mais cortês que você possa ser. Com um porém, jamais trate um incrédulo como um filho de Deus. Se há alguma coisa que você vai ver neste diálogo de Nicodemos com Jesus, é que o mestre foi extremamente polido com ele, mas de ponta a ponta. Ele tratou Nicodemos como alguém incrédulo. Se você tratar um homem incrédulo, dizendo que ele é um servo de Deus, você vai estragar a evangelização. Não adianta. Se você enganar um inconverso, dizendo que ele faz parte da família de Deus, você estará atentando contra a sua alma. Não é correto isso. Mas talvez você diga: bem, se eu orar em línguas, dizendo que ele é um santo, vai resolver? Vai piorar. Não adianta. Tratar uma pessoa incrédula como se ela fosse santa não é cortesia, é desonestidade. E nós não podemos ser desonestos na nossa evangelização com ninguém. Olha que coisa interessante. Há 3 dicas práticas que nós temos no texto, como evangelizar um incrédulo religioso, além desse princípio geral. Você quer evangelizar uma pessoa que é incrédula, mas que tem religião para dar e para vender? Comece com ela abordando de forma indireta a situação espiritual dela. Foi isso que Jesus fez. Ele trata dos efeitos, Jesus apresenta os efeitos do novo nascimento, mas se você prestar atenção no texto, Jesus vai fazer isso mostrando esses sinais do Novo Testamento de forma indefinida. Olha o verso 3. Jesus Cristo disse: alguém. Olha no verso 5. Quem? Não apontou diretamente para Nicodemos. Muitas vezes, irmãos, a evangelização exige um confronto direto. Mas
quando você já tem um conhecimento suficiente do ouvinte com quem você está tratando. Já é a 12ª vez que você está tendo embate com a pessoa. Então, enquadra. Mas você está começando a evangelizar uma pessoa. Comece com uma abordagem indireta, antes de confrontar a pessoa diretamente. Irmãos, a regra geral com estranhos, e do ponto de vista humano, Nicodemos era um estranho, a confrontação direta no primeiro contato não parece ser uma estratégia sábia. Talvez confrontar logo na primeira de copas aquele que nós estamos evangelizando, talvez possa afastá-lo definitivamente para longe e fechar as portas para que essa pessoa não nos ouça mais. Essa é a primeira dica prática que você tem nesse texto. A segunda é que Cristo mostra com clareza as implicações da adesão ao Evangelho. Veja novamente no verso 3 e no verso 5. Cristo usa 2 verbos para ilustrar as esferas e o caráter definido dessa experiência espiritual que ele deseja que Nicodemos passe. Ele usa o verbo ver. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus Cristo diz, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Obviamente, essas ações representadas por esses termos têm implicações contundentes. Quem ainda não nasceu de novo, Jesus está dizendo para Nicodemos entender, é espiritualmente cego, não consegue discernir as realidades espirituais, ainda que elas estejam a um palmo dos olhos. E quem ainda não nasceu de novo, pode até estar perto da porta da salvação, mas ainda está fora, ainda não entrou. A segunda coisa que você tem que fazer com uma pessoa que você está evangelizando é mostrar de forma clara, direta, as implicações do evangelho que você está apresentando. E preste atenção, só existem 2 alternativas, 2 possibilidades. Ou você está vendo, ou você está cego. Ou você está dentro, ou você está fora. Eu só me lembro daquela ilustração do médico da ilustração, da ultrassom, né? Tem uma coisa que eu ouvi, nós ouvimos de um médico, que ele disse o seguinte, ultrassom de grávida, ou o cara vê ou não vê. Esse negócio de dizer, olha, eu acho que é menino, não viu. Olha, eu acho que é menina, não viu. É melhor ele dizer, não deu para ver. E eu acredito nisso, não é? E muito mais nos exames de hoje que estão quase que tirando uma foto, já tem até foto do rosto da criança, né? Então o médico disse, olha, em ultrassom, ou o cara vê, ou ele não vê. Não tem, eu acho. E era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Ou você está vendo, ou você é cego. Não tem meio termo. Se você ainda não nasceu de novo, você está fora. Só quem nasceu de novo está dentro. Você tem que apresentar isso para quem você está evangelizando. E a terceira dica prática. Cristo desafia o seu ouvinte diante da verdade que ele apresentou, que ele proclamou. Até então, a gente pode presumir que Nicodemos estava achando bonito o discurso de Jesus. Né? Nascer de novo,
a ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Mas a situação muda radicalmente no verso 7, veja aí. Quando Jesus Cristo diz, isso precisa acontecer com você. Não apenas isso, preste atenção. Talvez você possa dizer para uma pessoa, você precisa nascer de novo. Mas deixe para ter essa experiência quando você estiver perto de morrer. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E é agora. É já. E desafiou aquele homem para que ele pudesse passar por aquela experiência. Irmãos, eu quero fazer 2 aplicações desse texto para nós. A primeira delas é essa aí, ó. Essa história maravilhosa envolvendo esse personagem que só o evangelista João menciona, e 3 vezes no seu evangelho, é um dos mais poderosos tônicos à evangelização. Sabe por quê? Ele é, Nicodemos, um dos maiores símbolos que nós temos nas Escrituras, pertencentes a uma galeria que a gente poderia dizer, esta é a galeria dos improváveis à fé. A galeria dos improváveis à fé. Nicodemos fazia parte dessa galeria. Sabe por quê? Era um homem já adulto. Como é que ele vai mudar de vida? Mas ainda ele era religioso, tinha religião para dar e para vender. Como é que alguém quer empurrar para ele uma espiritualidade nova? Mas ainda ele era moralmente reto. Como é que agora o mestre está apresentando para ele um desafio para que ele pudesse ver as coisas espirituais e entrar no reino de Deus? Se a sua conduta era uma conduta impecável, e ele tinha um enorme prestígio social, ele era membro do Sinédrio, como é que ele ia arriscar a sua posição para abraçar uma fé que agora estava surgindo, que não tinha ainda nenhuma dúzia de seguidores? Irmãos, com todas essas características, a gente pode perguntar, será que um homem desse naipe, ele pode se converter? Pois esse é o objetivo do evangelista. Sabe o que é que o evangelista nos diz com essa história? Jamais desista daqueles que aos seus olhos podem ser classificados como improváveis à fé. Jamais desista. Talvez você tenha um parente nessa condição, uma pessoa que você talvez, racionalizando, chegue à conclusão de que, olha, dificilmente essa pessoa vai se converter. Não faça isso. Nicodemos se converteu. Ele só não é o primeiro lugar, sabe por quê? Você sabe a resposta, não é a pergunta de Enem. Por que Nicodemos não é o primeiro candidato dos improváveis da galeria da fé? Dos improváveis à fé dessa galeria. Por que ele não é o número 1? Porque tem Saulo de Tarso. Tem Saulo de Tarso. Irmãos, a segunda coisa, a história de Nicodemos é um dos relatos bíblicos mais generosos acerca da graça de Deus. Olha que coisa interessante, era noite. Jesus estava cansado, mas prontamente acolheu aquele homem para conversar. E sendo ele daquele partido odioso, o partido dos fariseus, e por que cansado de noite, Jesus resolveu receber aquele homem para conversar?
simplesmente por uma razão: a graça de Deus. Jesus Cristo é a personificação da graça de Deus. E ele não poderia perder a oportunidade de dizer para aquele homem: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Preste atenção nisso. Jamais despreze aqueles que são improváveis à fé. Mas tem uma segunda coisa que você precisa gravar: jamais engane um incrédulo, tratando como crente. Você estará sendo desonesto. Se alguém lhe procurar numa situação difícil, arrume um tempo na sua agenda para tratar com pessoas que precisam da salvação. Mas nunca esqueça que você tem que tratar pessoas incrédulas como incrédulas. Não adianta enganar. Se você enganar, você estará desapontando o Mestre, que nos ensina nesse texto com tanta clareza como é que nós devemos tratar pessoas que precisam da salvação. Que Deus nos abençoe.